tema do Conexões de hoje é polêmico, a proposta de redução da maioridade penal. Estamos conversando com o Tenente-Coronel da Polícia Militar, Ricardo Mendes, e também com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Agnaldo Lourenço. Bom, Agnaldo, o Tenente-Coronel salientou a questão das penalidades aplicadas aos adolescentes. Como o senhor avalia hoje o sistema socioeducativo, as medidas socioeducativas e essas penalidades aos menores de 18 anos? São brandas ou o senhor considera essas penalidades justas? Eu ainda vou, assim, fazer essa defesa. Eu considero ainda que é justa. Porque nós estamos tratando aqui de crimes ou ações ou infrações pontuais. Quando nós estamos só nesse mote de crianças e adolescentes, é muito fácil falar. Agora, quando o tenente me perguntou, o senhor entende ser justo, o senhor acha ser justo? Eu vou responder com uma outra pergunta. Quando se fala em corrupção nesse país, quando se fala em petrolão nesse país, em mensalão nesse país, as pessoas pararam para entender o quanto se matou, o quanto se morreu com essas ações. Quer crime maior, quer um genocídio maior do que esse mensalão e essas ações, porque quantos jovens deixaram de ser atendidos com boas escolas, com boas práticas de lazer, quantas crianças ou quantos adultos ou quantas pessoas nesse país morreram por conta de uma falta de uma UTI ou por conta de uma assistência médica? Aí nós estamos tratando de coisas pontuais, eu entendo que até muito pequena. Tenente, você sabia que de 2010 a 2014, 173 mil jovens na faixa de 15 a 21 anos morreram nesse país e 80% deles negros? Que se morre nesse país 24 jovens e adolescentes por dia? Então, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa tem que ser feita. E não venham me dizer os estudiosos que só reduzir essa maioridade ou rebaixar essa maioridade penal vai resolver todos os problemas. Eu entendo que isso é uma grande ilusão, nós temos que pensar um pouco mais macro, nós temos sim que buscar mais escolas, que rever essa lei lá, que outros estudiosos dizem que a criança ou o adolescente até 18 anos ele não pode trabalhar. Vamos dar trabalho para esse povo, vamos dar oportunidade desse povo, vamos capacitar, vamos trazer mais instituição com cursos profissionalizantes, vamos reaparelhar primeiro o nosso Estado, porque aí sim eu vou entender que as chances desses jovens estarem em conflitos com a lei serão muito menores. E com o diferencial dos países que têm essa aplicação dessas penalidades, com essa redução abaixo aí dos 16, se vocês forem lá pesquisar, não reduziram nenhum índice de criminalidade. Nesse país, com os crimes hediondos, reduziu-se a criminalidade? Nenhuma. Então, nós estamos tratando de coisas aqui que estão remetidas lá atrás, que nós já temos experiência que não dão certo, e nós não mudamos o foco e não mudamos o objetivo. As estratégias nesse país têm que ser reutilizadas, mas melhoradas e num pensar maior. Eu entendo que se reaparelhar melhor o Estado e der condição para que criança e adolescente sejam inseridos dentro do que diz o artigo 4 lá do ECA ou do 227 da nossa Constituição, nós reduziremos. Não, mas nós não podemos deixar de ter a situação atual. Tudo isso que o senhor colocou socialmente é muito bonito, é um discurso social que é aceito por muitos, mas nós não podemos deixar de esquecer que nós vivemos uma realidade hoje diferenciada de tudo isso que o senhor colocou. E diante disso nós temos os nossos policiais militares, os policiais civis hoje diuturnamente combatendo o crime e trazendo para a sociedade a segurança que ela merece. E o que nós não podemos deixar de colocar é que a redução da maioridade penal, ela é importante desde que ela traga o poder punitivo que essa pessoa que cometeu esse delito permaneça preso, encarcerado pelo tempo que ele merece realmente.
Nós não podemos tampar os nossos olhos que hoje as medidas socioeducativas são mais brandas. São brandas, não são brandas. Nós não podemos deixar. E que isso facilita esse menor infrator a sair do estabelecimento de correição e cometer novos delitos. Isso é que nós não podemos tampar os nossos olhos. Com relação à lei, o que nós podemos falar e fazer uma crítica construtiva é que hoje a lei ela só se remete única e exclusivamente a reduzir essa idade. Ela não traz nenhum benefício de incentivo, por exemplo, para os locais de abrigo dessas pessoas que foram presas, não traz nenhum renda ou nenhuma o local de reaparelhamento para as polícias. E o mais interessante com relação a isso é que nós não tratamos de onde vem a verba para tratar toda essa situação. Essa lei poderia muito bem ser muito mais debatida. Outra coisa que dificulta bastante com relação a esse nosso debate foi o que eu coloquei. Quem é a favor, ele é a favor por causa da impunidade. Quem é contra, porque é contra o sistema punitivo. E a lei ela não aborda nenhum desses dois casos. Então, para mim, nesse contexto dessa discussão, ela é inócua. É uma lei que ela deve ser novamente, ser amplamente debatida e trazer soluções para a questão da impunidade e a questão da solução de quem é contra pela questão da ressocialização do jovem. Quero reafirmar que para a Polícia Militar, o que dificulta é que realmente o nosso resserviço em prender 18, 20, 26, 50 vezes um adolescente que é aliciado por uma outra pessoa que é maior, e dando um exemplo que é da benevolência, que essa lei é branda realmente, por exemplo, se nós tivermos dentro de um contexto de uma ocorrência, onde nós vamos prender um adolescente, apreender um adolescente e prender um maior, sempre o menor, ele assume para si a culpabilidade dessa ocorrência. Por quê? Porque justamente o que é imputado, a responsabilidade juvenil dele, é muito menor do que a responsabilidade penal de um adulto. Então, o que deve ser discutido aqui é que já que o Estatuto da Criança e do Adolescente existe, mas nós temos que ter penas mais severas, nós temos que ter penas mais sérias, nós temos que ter um tempo de permanência encarcerado ou internado maior. Mas isso não devia ser também para o adulto, já que o adulto também sai com progressão de regime? É o que eu ia complementar. Hoje, a mola propulsora da criminalidade é a impunidade, tanto para o menor infrator quanto para o adulto. Então, isso é que dificulta. E o que eu deixo aqui um recado é para que a população entenda que mesmo o índice criminal, estando ele contido, a produtividade da Polícia Militar do Estado de Goiás, ela está na sua totalidade, está no 100%. Nós trabalhamos 24 horas e 7 dias na semana. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que mesmo a polícia trabalhando, fazendo esse resserviço todos os dias, o que trabalha na contramão da segurança pública é a nossa legislação. Então é interessante que a população hoje, ela se conscientize que ela tem que votar em deputados e senadores que vão legislar e vão ter leis mais duras, mais severas, fazendo com que essa população carcerária fique mais tempo encarcerado e que crimes que para nós, por exemplo, como homicídio, fiquem mais tempo na cadeia. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer muito pela presença, Tenente Coronel Ricardo Mendes, muito obrigada. Bom, eu que agradeço a oportunidade de debater esse tema polêmico, mas foi extremamente democrático. Né? Muito obrigado pela presença do senhor. Para mim está tudo justo e perfeito. Muito obrigado. Obrigada também a Aguinaldo Lourenço, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigada por estar aqui conosco. E não me entenda, sou o contrário, mas não sou o contrário à punição. Sim, senhor. Cometeu, tem que ser punido, mas não é vingar, porque quando você vinga, você não está corrigindo. Mas a punição, você entendeu? A punição é uma outra história. A partir da hora que lá tiver o espaço, o jovem está encarcerado, mas ele tiver um profissional lá para ressocializar, que ele tiver uma oficina para ele fazer um curso de mecânica, vou fazer um... Tá bom. Chegou ao fim. Muito obrigada aos dois pela presença. Mas nós estamos amarrados aqui, não tem jeito de ir embora. Bom, Conexões de hoje chegou ao fim, mas você pode participar dos próximos debates pelo e-mail do programa, ou pelo perfil do Facebook, ou pela página do Twitter.
Assista ao próximo debate na terça-feira, às 6h15 da noite, na TV UFG, canal 14, sinal aberto, canal 21 na NET Goiânia e no www.tvufg.org.br. Você pode conferir todos os debates do Conexões no blog do programa. Eu te espero na próxima semana.